Hoje vamos analisar um caso da primeira parte do século XIX, então relaxe, enquanto vamos para a França. Pierre-François Lesanet nasceu em 20 de dezembro de 1803, na cidade francesa de Lyon. Ele era o quarto filho e o segundo filho homem de Monsieur Jean-Baptiste Lesanet e sua esposa, Madame Marguerite Gaillard. Desde pequeno, Pierre sentia que não era desejado pelos pais, pois sua mãe preferia claramente o irmão mais velho, Jean-Louis. Pierre sabia que, como filho homem mais velho, seu irmão herdaria os bens do pai, restando a ele buscar seu próprio caminho. Isso ficou mais claro quando Pierre foi para a escola, enquanto Jean-Louis tinha um tutor particular. Apesar desses desafios, Pierre provou ser um estudante brilhante. Em outubro de 1813, ele ingressou no Colégio de Saint-Charmant, onde logo se destacou como estudante brilhante em literatura, recebendo 4 prêmios por suas conquistas. No entanto, ao final do ano letivo de 1816, um colega de classe revelou ao pai dele que Pierre havia feito comentários favoráveis à religião protestante. Isso indignou Monsieur Jean-Baptiste Lassanet, que imediatamente retirou seu filho do colégio e o colocou em uma escola católica. Na pequena vila de Alys, que ficava a cerca de 30 quilômetros ao norte de Lyon, Pierre estudou muito e foi elogiado por seus professores, pois seus resultados acadêmicos eram excelentes. No ano seguinte, Pierre iniciou seus estudos em um colégio em Lyon, onde se encontrou entre vários colegas igualmente inteligentes. Infelizmente, seu tempo lá foi curto, pois ele foi expulso em março de 1818, após uma revolta estudantil. Depois ofereceram-lhe um estágio em um fabricante de seda que ele aceitou com prazer. No entanto, na época, na França, os estágios eram ou não remunerados ou ofereciam apenas uma compensação mínima. E por causa disso, Pierre começou a enfrentar dificuldades financeiras. Seu pai aconselhou Pierre a voltar para casa, prometendo ensiná-lo sobre negócios. Pierre seguiu esse conselho. E embora tenha aprendido muito rápido, era evidente que ele realmente queria voltar aos estudos acadêmicos. Então, em outubro de 1818, Pierre foi matriculado no Colégio Real de Chambéry. Infelizmente, ele não aproveitou essa oportunidade e foi expulso um ano depois por se envolver em uma briga física com um padre, a quem acusou de comportamento inadequado. Ciente de ter decepcionado o pai, ele hesitou em voltar para casa e buscou trabalho em outro lugar. Ele conseguiu emprego com um advogado em Lyon, esperando reconstruir a vida e obter estabilidade financeira. No entanto, em 1820, ele mais uma vez se viu em uma situação financeira difícil. Sem outras opções, ele decidiu relutantemente voltar para a casa dos pais. Ao chegar lá, ele descobriu que o negócio do pai já não prosperava mais e que a família enfrentava grandes dificuldades financeiras. A pressão das dificuldades econômicas criou um clima tenso na casa, levando a discussões frequentes e a um sentimento crescente de frustração. Apesar das dificuldades financeiras, a tensão crescente em casa se tornou insuportável. Então, ele decidiu escapar do conflito constante e buscar um pouco de paz. Pierre retornou ao escritório do advogado em Lyon, mesmo sabendo que isso manteria sua situação financeira precária. Ele trabalhou em Lyon pelos 4 anos seguintes, antes de se mudar para Paris em 1824. Ele tinha uma tia que vivia na rua Bar do Bec. Ela aceitou que o sobrinho ficasse com ela. Pierre sempre foi bom com as palavras. Então, em Paris, se aventurou na literatura, escrevendo poemas e fazendo apresentações em pequenos teatros. Apesar de seus esforços, ele não recebeu pagamento nem reconhecimento formal. No entanto, depois que alguns de seus trabalhos foram publicados em jornais, seu entusiasmo pela escrita diminuiu até o final de 1825. Desiludido com a vida em Paris, ele decidiu buscar novas oportunidades em outro lugar, mas estava sem dinheiro. Usando um nome falso, ele se alistou em um regimento suíço que servia na França. Ele rapidamente subiu a patente de intendente, mas não gostou da vida militar, então desertou e voltou para Lyon. Buscando emprego, conseguiu trabalho como vendedor de bebidas alcoólicas, o que o levou a Paris, Inglaterra e Escócia. No entanto, ele continuou a apostar e gastava mais do que podia, o que novamente levou a dificuldades financeiras. Ele recorreu à família, mas com seus próprios problemas, eles se recusaram a ajudar. Em uma tentativa desesperada de conseguir dinheiro, Pierre recorreu ingenuamente à falsificação. Ele manteve o nome Lacenaire, facilitando o rastreamento das falsificações pela polícia.
Como estava sem dinheiro, novamente sua família teve que quitar as dívidas criadas por suas notas falsificadas. Nesse momento, Jean-Louis, irmão de Pierre, decidiu que não deveriam mais apoiá-lo. Ele achava que Pierre nunca teria uma vida normal e sempre seria um peso financeiro para a família. Apesar disso, Pierre continuou buscando seu lugar na sociedade. No início de 1828, ele foi para Genebra, mas após ser denunciado por um cúmplice suíço, envolveu-se em um duelo fatal para retornar rapidamente a Lyon. No entanto, ele acumulou dívidas novamente, que seu pai aceitou quitar mais uma vez. A condição era que Pierre se alistasse no exército, mas desta vez sob seu nome verdadeiro. Sem outra opção, Pierre concordou e se alistou em maio de 1828. Sem surpresa, ele falhou em seus deveres e foi disciplinado por seu regimento em março de 1829. Incapaz de aceitar a autoridade, ele mais uma vez desertou. Sua vida tornara-se uma sequência de oportunidades perdidas, deixando-o insatisfeito e inquieto. Pierre admirava muito um homem chamado Eugène François Vidocq, ex-chefe da Força Policial Nacional Francesa. Ele era conhecido na França por modernizar a aplicação da lei e usar novas técnicas de investigação. No entanto, Monsieur Eugène François Vidocq já esteve do outro lado da lei e tinha uma história notável de redenção. Ele cumpriu pena atrás das grades por agressão e falsificação, escapou da prisão e foi recapturado, sendo eventualmente perdoado pelo rei. Em suas memórias, ele chamou a prisão de Universidade do Crime, onde aprendeu o que usaria depois na polícia. Essa ideia fascinou Pierre. Inspirado a seguir um caminho semelhante, ele decidiu ser condenado e colocado na prisão para adquirir experiência criminosa. Para isso, ele cometeu um roubo e matou um homem em um duelo. Claro, ele foi preso, porém, não por matar um homem em um duelo. Ele foi acusado de fugir da cena do crime. Mas isso teve pouca consequência, pois seu objetivo havia sido alcançado, e em setembro de 1829 ele foi condenado a 1 ano de prisão. Ele foi inicialmente enviado para a prisão de Bicêtre antes de ser transferido para Poissy, onde conheceu Victor Avril, Jules Baton e Jean-François Chardon, 3 criminosos infames já bem conhecidos pela polícia. Pierre foi solto no fim de 1830 e trabalhou como escritor público, mas voltou ao crime e à busca por dinheiro fácil. Nos anos seguintes, sua vida se tornou um ciclo de prisão e liberdade temporária. Enquanto esteve preso, ele fez amizade com ativistas republicanos e publicou anonimamente vários poemas nos boletins anti-establishment deles. Ele foi libertado em agosto de 1834 e, enquanto lutava para encontrar trabalho, voltou à sua vida de crime. No final de 1834, Pierre reencontrou Victor Avril, com quem havia feito amizade enquanto estava preso na prisão de Poissy. Eles ouviram rumores de que seu ex-colega de cela, Jean-François Chardonnay, havia conseguido colocar as mãos em muito dinheiro. Disfarçando-se de padre e vendendo itens religiosos falsificados, os dois homens decidiram que precisavam tirar essa suposta fortuna dele. Numa manhã fria de dezembro, eles foram à casa que ele dividia com a mãe na passagem do Chevrouge. Quando Jean-François abriu a porta, Pierre e Victor invadiram a casa. Pierre brandiu uma adaga e atacou o homem desprevenido, enquanto Victor o atingiu com um machado momentos depois. Jean-François Chardon estava morto. Ao procurar dinheiro na casa, eles acharam a mãe do falecido na cama. Para não deixar testemunhas, eles a sufocaram com o travesseiro. Porém, os boatos sobre a riqueza de Jean-François eram falsos, pois só encontraram 700 francos em sua casa. Apesar disso, Pierre proclamou o crime como um triunfo. Ninguém foi imediatamente detido pelos 2 assassinatos na passagem de Cheval Rouge. Pierre, no entanto, ainda estava bastante desesperado por dinheiro, então, junto com um ladrão notório chamado Hipólito François, ele elaborou um plano para cometer uma fraude elaborada. Ele descontaria um cheque falso, aproveitando o sistema bancário dos anos 1830, onde um funcionário entregaria o dinheiro em um local combinado. Assim que o cheque foi compensado, Pierre viajou para a cidade de Dijon e apresentou um cheque falsificado em nome de Drevenhouse. Depois, ele deu um endereço ao caixa do banco e pediu que entregasse 3.000 francos. Porém, quando o funcionário chegou com o dinheiro, Pierre e Hippolyte tentaram roubá-lo. Felizmente, o funcionário conseguiu escapar e prontamente relatou o incidente à polícia.
Enquanto isso, Victor Avril foi preso novamente em Paris e, para tentar uma sentença mais branda, revelou o envolvimento de Pierre e Hippolyte na fraude do Banco de Dijon. Também forneceu à polícia o endereço da tia de Pierre. Policiais foram enviados para falar com ela. Agora ela temia o sobrinho. E forneceu à polícia uma descrição detalhada de Pierre, incluindo todos os apelidos que ele costumava usar. Com essa nova informação, os policiais viajaram para Dijon, onde prenderam Pierre, que usava o apelido de Lacenaire. Apesar de admitir sua identidade, ele afirmou ser totalmente inocente de qualquer crime. Mesmo assim, ele foi acusado de falsificação, tentativa de roubo a um caixa de banco e foi colocado na prisão até o julgamento. Enquanto estava preso, ele foi atacado por detentos supostamente pagos por Hipólito Francisco para garantir seu silêncio. Agora, temendo por sua vida e tendo sido informado de que Victor Avril o havia traído, Pierre confessou não apenas o ataque ao caixa do banco, mas também o assassinato de Francisco Chardon e de sua mãe. Quando os policiais o lembraram de que essa confissão poderia levá-lo à execução, Pierre respondeu: "Não importa, desde que acabe com aqueles dois." O julgamento de Pierre-François Lacenaire, Victor Avril e Hipólito Francisco começou em 12 de novembro de 1835 no Tribunal do Júri do Sena, em Paris, e acabou sendo um grande acontecimento. Parecia que as autoridades usaram esse julgamento como uma forma de desviar a atenção do longo processo decorrente dos motins republicanos de 1834 e do julgamento iminente de José Fieschi, um conspirador nascido na Itália que havia tentado assassinar o rei Luís Filipe em 28 de julho de 1835. Fieschi, junto com seus co-conspiradores, havia criado uma máquina infernal com 25 canos de arma projetada para disparar simultaneamente. Eles foram posicionados estrategicamente ao longo do desfile do rei no Boulevard du Temple, em Paris, mas a tentativa de assassinato fracassou. Mas, tragicamente, eles tiraram a vida de 18 pessoas, incluindo o Marechal Mortier, uma figura militar de destaque. A imprensa e o público logo ficaram cativados pelo julgamento, especialmente pela figura enigmática de Pierre. Ele dominava o tribunal, transformando-o em seu próprio palco pessoal. Seu carisma e comportamento teatral fascinavam os espectadores, transformando o processo judicial em um espetáculo dramático. Seu raciocínio rápido e discursos eloquentes eram amplamente noticiados, e as pessoas acompanhavam cada reviravolta do julgamento com grande interesse. O caso se tornou uma sensação. Com a personalidade marcante de Pierre no centro de tudo, em nítido contraste com seus coacusados, Pierre era articulado e refinado, desafiando a imagem do que se esperava de um criminoso. Ele chegou até a transformar seu tempo no tribunal em um evento social ao declarar: "Eu mato um homem como bebo um copo de vinho." Essa frase, claro, foi destacada e amplamente divulgada pelos jornais. Apesar da etiqueta normalmente rígida esperada nos tribunais franceses, o comportamento dramático de Pierre chamou a atenção de toda a cidade de Paris. Surpreendentemente, em vez de ser repreendido, ele foi autorizado a prosseguir da mesma maneira, o que destacou a natureza extraordinária do julgamento e o grande interesse público que ele gerou. As mulheres pareciam estar particularmente atentas aos procedimentos no tribunal, aparentemente fascinadas pela persona romantizada do acusado, que com um ar de indiferença distante admitiu seus crimes. No entanto, ele também culpou Victor Avril e Hippolyte François, afirmando ao tribunal que eram igualmente responsáveis. Acreditava-se que Pierre pensava que a traição anterior deles contra ele justificava um castigo coletivo. Pierre foi defendido por um advogado famoso que tentou convencer o juiz de sua insanidade. Ele apresentou argumentos convincentes para despertar simpatia do tribunal. Apesar dos esforços, as confissões anteriores de Pierre e as provas contundentes contra ele impediram sua absolvição. Quando o julgamento terminou, Pierre-François Lacenaire e Victor Avril foram considerados culpados pelos assassinatos brutais de Jean-François Chardonnay e sua mãe. Eles foram então condenados à morte. Hipólito François foi considerado culpado de fraude e recebeu uma sentença de prisão perpétua. Claro, o veredicto e as sentenças foram apelados. Enquanto estava na prisão, aguardando a decisão de seu recurso, Pierre escreveu suas memórias e vários poemas. Isso aumentou ainda mais sua reputação como um cavalheiro culto.
Seu recurso foi finalmente negado, e em 9 de janeiro de 1836, junto com Victor Avril, Pierre foi executado na prisão de Bailliard-Saint-Jacques. Para sua execução, ele vestiu um casaco azul, que depois foi comprado por colecionadores de tudo que é macabro e assustador. E isso só ajudou a aumentar a lenda que cresceu ao seu redor durante toda a sua vida, e mesmo na morte, Pierre-François Lacenaire conseguiu cativar a imaginação do público. Seus escritos e os detalhes sensacionais de seu julgamento criaram uma imagem duradoura de um criminoso culto, porém implacável. Essa combinação de intelecto e brutalidade fez dele uma figura tanto de medo quanto de fascínio, garantindo seu lugar na história como um dos criminosos mais notórios de sua época. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem qualquer comentário ou sugestão que vocês tenham e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.